47 minutos. Isso é quanto tempo Emily Johnson tinha estado sentada sozinha numa mesa para dois no Elise, o mais caro restaurante na cidade. 47 minutos de fingir ler a lista de vinhos, de verificar seu telefone por uma mensagem que não estava lá, de sentir o lento, esmagador peso de 100 olhares de pena. Sua maquiagem estava perfeita, uma cuidadosa aplicação de confiança que ela não sentia. O vestido azul safira, um luxo que ela tinha justificado para o que ela acreditava seria a noite mais importante de sua vida, abraçava seu corpo com uma elegância que parecia uma piada cruel. Suas mãos, contudo, eram traidoras, tremendo em seu colo enquanto ela ignorava os olhos simpáticos de um casal numa mesa próxima. Esta noite era suposto ser isso, a culminação de 3 anos com Marcos. Um confortável, morno, relacionamento que tinha se tornado o ritmo constante, previsível de sua vida. Ela tinha imaginado uma caixa de veludo aparecendo ao lado da sobremesa, um joelho dobrado, um futuro finalmente se encaixando. Seu telefone vibrou na toalha de mesa branca imaculada. Seu coração deu um salto com uma esperança tola desesperada. Não era uma mensagem dizendo que ele estava preso no trânsito. Era uma execução. Desculpa, Em. Não consigo mais fazer isso. Você merece mais do que eu posso dar. Não espere por mim. As palavras borraram, a tela uma bagunça aquosa enquanto as lágrimas que ela tinha estado segurando ameaçavam encenar um motim público. Ele tinha terminado 3 anos de sua vida com uma mensagem de texto, enquanto ela estava sentada aqui vestida para um pedido. Ele tinha cortado o futuro deles com um adeus de covarde. Senhora, a voz do garçom era gentil, mas soou como uma acusação. Era a 3ª vez que ele tinha se aproximado. Sua expressão uma dolorosa mistura de cortesia profissional e profundo desconforto. A senhora vai pedir esta noite? Cada olho no restaurante parecia estar nela. Ela era um espetáculo. A garota que foi largada, a tola no lindo vestido azul. A humilhação era uma força física pressionando em seu peito, tornando impossível respirar. Não. Ela conseguiu sussurrar, sua voz falhando. Eu vou sair. Ela pegou sua bolsa, seu único pensamento era fugir, desaparecer nas anônimas ruas da cidade e deixar o coração partido consumi-la em particular. Mas ao se levantar, uma figura se materializou ao lado de sua mesa, bloqueando sua fuga. Um homem alto, impossivelmente bonito num terno tão perfeitamente cortado que parecia ter sido tecido em seu corpo. Ele segurava 2 flautas de champanhe, suas bolhas capturando a luz como estrelas capturadas. Desculpe o atraso, querida, ele disse, sua voz um barítono suave, confiante, alto o suficiente para as mesas ao redor ouvirem. Então ele se inclinou mais perto, sua presença irradiando um calor que empurrava de volta o frio invasor de sua vergonha. Seu sussurro era um segredo, uma conspiração só para ela. Jogue junto, ele murmurou, seus olhos da cor de um verde floresta profundo, fixando-se nos dela. Você não merece essa humilhação. Antes que ela pudesse processar a pura audácia do momento, Anthony Sinclair, embora ela ainda não soubesse seu nome, tinha deslizado para o assento oposto ao dela. Ele colocou um copo à sua frente, seus dedos roçando os dela por um fugaz segundo elétrico. Ele ergueu seu próprio copo, seu olhar intenso, nunca deixando o rosto dela. Ele vai se arrepender de perder você. Ele disse, não com o lugar comum vazio de um estranho, mas com uma convicção quieta e ardente que fez seu coração despedaçado pular uma batida. Sem esperar por sua resposta, ele pegou o olhar do garçom. Nós teremos o menu degustação para 2, ele anunciou, sua voz calma e dominante. E mantenha o champanhe vindo. Ele se virou para ela, um fantasma de sorriso brincando em seus lábios. Vamos mostrar a este restaurante que você não precisa de ninguém para brilhar. Emily o encarou, pega num vertiginoso turbilhão de choque, confusão
e uma minúscula faísca tremeluzente de algo que ela não sentira a noite toda. Esperança. Ela não sabia se deveria rir ou chorar ou fugir para as colinas. Mas uma coisa era certa. Sua vida tinha acabado de tomar um rumo que ela nunca poderia ter imaginado. Capítulo 2. Um estranho, uma noite, 1000 perguntas. O primeiro prato chegou, um arranjo delicado de vieiras seladas que parecia mais arte do que comida. Emily tinha estado se movendo pelos movimentos num torpor, sorvendo o champanhe, assentindo, permitindo que este estranho magnético orquestrasse a noite. Mas quando o garçom partiu, deixando-os em sua bolha de intimidade emprestada, sua voz finalmente retornou. Você sempre resgata mulheres abandonadas em restaurantes caros? Ela perguntou, as palavras saindo como um sussurro trêmulo. Anthony fez uma pausa, seu garfo a meio caminho de sua boca. Ele olhou para ela e um sorriso lento e genuíno se espalhou pelo seu rosto, transformando suas feições bonitas e severas em algo caloroso e acessível. Não era um sorriso educado. Era real. Não, ele admitiu, seus olhos verdes enrugando nos cantos. Mas havia algo em seus olhos. Você não estava apenas triste, você estava desafiadora. Isso me fez querer ver o que você faria em seguida. A honestidade crua em sua voz a desarmou completamente. A parede de vergonha que ela tinha construído ao redor de si mesma começou a desmoronar. Pelo resto do jantar, uma coisa estranha e maravilhosa aconteceu. Eles conversaram, fluiu com a facilidade de velhos amigos se atualizando depois de anos separados. Anthony, ela notou, era um mestre da conversa. Ele revelou quase nada sobre si mesmo. Quando ela perguntou o que ele fazia, ele deu uma resposta vaga e evasiva. Eu estou no negócio de construir coisas, mas ele era um especialista em fazê-la falar. Ele perguntou sobre o romance clássico que ela estava ensinando, sobre a coisa engraçada que um aluno tinha dito naquela semana, sobre seu sonho secreto de longa data de escrever um livro infantil. Ele ouvia com uma intensidade que era ao mesmo tempo desconcertante e profundamente lisonjeira. Não havia telefone na mesa, nem olhares distraídos pela sala. Quando ela falava, seu foco era absoluto, fazendo-a sentir como se sua vida pequena e comum fosse a história mais fascinante que ele já havia ouvido. Pela primeira vez em 3 anos, ela se sentiu verdadeiramente, completamente vista. A química entre eles era um zumbido elétrico baixo, uma corrente palpável que carregava o ar. Quando a conta ridiculamente cara chegou, o senso de realidade de Emily retornou. Nós temos que dividir isso, ela insistiu, já calculando o dano ao seu salário de professora. Anthony simplesmente acenou com a mão, um gesto de desprezo sem esforço. Esta noite é por minha conta, ele disse, seu tom não deixando espaço para discussão. Lá fora, o ar fresco da noite parecia um jato de água fria. Uma limusine preta e elegante esperava no meio-fio, seu motor ronronando silenciosamente. Um motorista uniformizado saiu, abrindo a porta traseira. Boa noite, Sr. Sinclair, o motorista disse respeitosamente. Sinclair, o nome ecoou na mente de Emily. Enquanto Anthony falava baixinho com o motorista, ela pegou seu telefone, seus dedos voando pela tela numa súbita e desesperada necessidade de respostas. Os resultados da pesquisa carregaram, e o brilho da tela iluminou seu rosto enquanto ele ficava mortalmente pálido. Anthony Sinclair não estava apenas no negócio de construir coisas. Ele era o bilionário CEO da Sinclair Enterprises, uma corporação global cujo logotipo estava em metade dos edifícios na cidade. Ele não era apenas rico, ele era um titã. Um homem que estava em alta nos sites de notícias financeiras na semana passada por fechar uma aquisição de 2 bilhões de dólares. Ele se virou para ela, seu sorriso desaparecendo ao ver a expressão em seu rosto. A mudança em sua expressão era inconfundível. Você descobriu, ele afirmou, sua voz calma, mas um vislumbre de algo. Desapontamento, resignação, cruzou suas feições. Ele deu um passo mais perto. Então e agora?
Você vai fugir porque eu tenho dinheiro? Emily estava sem palavras, sua mente girando. Ela se sentiu intimidada, fora de sua profundidade, como um guppy que acidentalmente nadou em um tanque de tubarões. Antes que ela pudesse gaguejar uma resposta, ele estendeu a mão, sua palma aberta em um gesto de convite. Não deixe a noite terminar assim, ele disse, sua voz caindo para um murmúrio baixo e persuasivo. Venha comigo por apenas mais uma hora. Se você odiar, prometo que nunca mais terá notícias minhas. Emily olhou para a mão estendida dele, então para seus olhos intensos e perscrutadores. Cada pensamento racional em sua cabeça gritava para ela fugir, ir para casa, recuar para a segurança de sua vida previsível. Mas seu coração, ainda machucado, mas agora batendo com um ritmo selvagem e desconhecido, dizia para ela arriscar. Ela olhou para a mão dele, sabendo que esta única escolha poderia mudar tudo. O elevador ascendeu em silêncio inquietante, uma subida suave e rápida que parecia uma partida do mundo conhecido. Quando as portas se abriram diretamente em sua cobertura, Emily entrou num espaço que era menos um apartamento e mais um reino no céu. 40 andares acima da cidade, paredes de vidro revelavam um panorama deslumbrante e cintilante de luzes que pareciam se estender ao infinito. Ela segurava uma taça de vinho, derramada de uma garrafa que ela tinha certeza que custava mais do que seu aluguel mensal, e caminhou para o terraço espaçoso. O vento estava fresco contra sua pele aquecida, um sussurro de realidade neste sonho impossível. O que estou fazendo aqui? O pensamento era um batimento frenético de tambor em sua mente. Este era um mundo de poder e riqueza que ela não conseguia compreender, e ela era uma professora de literatura cuja maior emoção recente havia sido uma cópia de primeira edição de Jane Eyre. Anthony estava ao lado dela, mas mantinha uma distância respeitosa, como se sentisse sua necessidade de espaço. Ele não estava olhando para a vista. Ele estava olhando para ela, e no brilho suave das luzes da cidade, ela viu pela primeira vez uma profunda e dolorosa solidão em seus olhos, uma solidão que espelhava o espaço vazio em seu próprio peito. É uma ótima vista, ele disse, sua voz um murmúrio baixo ao lado dela. Mas fica silencioso aqui em cima. A admissão pairou no ar, uma confissão silenciosa. Impulsionada por uma estranha coragem recém-descoberta, Emily se virou para ele. É isso que você faz? Traz mulheres que você resgata para seu apartamento gigante e vazio? Ele estremeceu ligeiramente, mas a dor em seus olhos era real. Não, ele disse, sua voz rouca. Eu não trago ninguém aqui. Ele respirou fundo, a máscara cuidadosamente composta do CEO escorregando para revelar o homem por baixo. Eu construí este império do nada depois que meus pais morreram. Era tudo o que eu tinha. Mas quanto maior ficava, mais as pessoas me viam como uma mercadoria, uma solução, um degrau. Ele soltou uma risada seca e sem humor. Você me olhou esta noite mesmo depois de saber quem eu era. E eu podia ver a pergunta em seus olhos. Não o que ele pode fazer por mim, mas quem é ele? Ele balançou a cabeça, olhando para a cidade. Você é a primeira pessoa em anos que não olhou para mim e viu cifrões. Sua vulnerabilidade foi uma chave destravando a dela. Tocada por sua honestidade, ela se viu compartilhando sua própria dor. A silenciosa erosão de sua autoestima com Marcos. A sensação de ser perpetuamente ignorada, de seus sonhos serem tratados como hobbies pitorescos e infantis. Eles não eram mais um bilionário e uma professora. Eram apenas duas almas solitárias compartilhando suas cicatrizes sob um cobertor de estrelas. O espaço entre eles diminuiu, o ar ficando denso e pesado com o desejo não expresso. Ele levantou uma mão, seus dedos gentilmente colocando uma mecha de cabelo solta atrás da orelha dela. Seu toque foi leve como uma pena, mas enviou um arrepio pela espinha dela. O momento era perfeito, a tensão insuportável. Ele começou a se inclinar, seus olhos fixos nos lábios dela. Era isso.
E então um toque de telefone estridente e exigente quebrou o feitiço. O corpo inteiro de Anthony enrijeceu. Ele se afastou, um olhar de frustração pura e não adulterada passando por seu rosto. Ele olhou para a tela e a máscara de CEO voltou para o lugar. Eu tenho que atender isso, ele disse, sua voz tensa. Emily observou enquanto ele se virava, seu tom mudando para um comando nítido e seco. A bolha mágica e íntima tinha estourado. Ela sentiu uma pontada familiar de desapontamento. Eu deveria ir, ela disse suavemente quando ele desligou. Não, espere, ele começou, mas ela já estava se movendo em direção à porta, o feitiço quebrado. Está tudo bem, ela disse, forçando um sorriso. A realidade chama para nós dois. Eu preciso processar tudo isso. Ele pareceu em pânico, uma ponta desesperada em seus olhos que ela nunca tinha visto antes, como se ele temesse que ela se desmaterializasse no segundo em que saísse pela porta. Ele a seguiu até o elevador, sua mão pairando perto do braço dela, sem tocar. Deixe meu motorista levá-la, ele ofereceu. Não, obrigada. Ela insistiu gentilmente. Acho que preciso da viagem de metrô. Preciso sentir o chão novamente. Ele entendeu na porta. Quando o elevador chegou com um suave toque, ele estendeu a mão e seus dedos se curvaram gentilmente em seu pulso. Seu toque era quente, um pedido silencioso. Posso vê-la novamente? Ele perguntou, sua voz urgente. Amanhã? Sua mente gritou. Não, era demais. Muito rápido, muito diferente. Mas seu coração, aquele órgão tolo e traiçoeiro, atraiu. O olhar em seus olhos, uma mistura crua de esperança e medo, tornou impossível recusá-lo completamente. Talvez, ela sussurrou, e deslizou para o elevador antes que pudesse retirar a palavra. Enquanto as portas se fechavam, selando-a de seu olhar intenso, uma realização súbita e fria a atingiu. Ele nunca tinha pedido o número dela. Como eles poderiam se ver novamente? Foi apenas uma dispensa educada? Ou o todo-poderoso CEO, pela primeira vez em sua vida, tinha esquecido de fechar o negócio? Emily acordou com o zumbido insistente de seu telefone, seu coração dando um salto esperançoso e ridículo. Anthony. Mas um olhar para a tela enviou uma onda de pavor frio através dela. 47 mensagens não lidas, não de um bilionário misterioso, mas do fantasma de seu passado. Eram todas de Marcos, uma enxurrada frenética e patética de arrependimento digital. Eu cometi um erro. Por favor, Amy, me perdoe. Eu preciso te ver. E então aquela que fez seu sangue gelar. Eu vi fotos suas com um cara nas redes sociais. Quem é ele? Ela rolou pelas mensagens, um estranho desapego se instalando sobre ela. Ela sentiu um lampejo de raiva pela audácia dele, um flash de irritação pela possessividade dele. Mas a tristeza avassaladora que ela esperava sentir simplesmente se foi. Era um espaço vazio. Ela percebeu com um sobressalto que uma noite com Anthony Sinclair, uma noite de ser verdadeiramente vista, tinha feito mais para apagar Marcos de seu coração do que 3 anos de afeto morno tinham feito para gravá-lo lá. Na escola onde ela lecionava, o dia foi um borrão. Ela se moveu através de suas aulas de literatura no piloto automático, sua mente reprisando cada momento da noite anterior. Suas amigas professoras, já tendo visto as fotos borradas de paparazzi que agora circulavam online, a emboscaram na sala dos professores. Desembucha, Johnson, sua amiga Sarah exigiu, acenando com o telefone. Quem é o homem misterioso? Ele parece ter saído de um filme de James Bond. Emily tentou minimizar, descartar como um evento estranho e único, mas não conseguiu suprimir o pequeno sorriso secreto que continuava puxando seus lábios sempre que pensava nele. Durante seu período livre, ela voltou para sua sala de aula para encontrar um elegante envelope preto em sua mesa. Seu nome estava escrito na frente, uma caligrafia elegante e masculina. Seu coração começou a bater. Dentro estavam 2 ingressos VIP para a exposição de arte moderna
mais exclusiva da cidade, aquela mesma que ela havia dito a Anthony que sonhava em ver. Anexo estava um pequeno e grosso cartão. Para a mulher que faz o mundo parecer colorido novamente, Anthony. Ele não havia esquecido. Ele a havia encontrado. O gesto era tão atencioso, tão perfeitamente sintonizado com a conversa deles, que a deixou sem fôlego. Naquela noite, ela foi à galeria. Seus nervos uma bagunça emaranhada de excitação e medo. Ela disse a si mesma que estava indo pela arte, mas ela examinou a multidão com uma esperança desesperada. E então ela o viu. Seu estômago despencou. Ele não estava sozinho. Uma mulher deslumbrantemente bonita, com olhos afiados e inteligentes, e um vestido que custava mais do que o carro de Emily, estava agarrada ao braço dele, rindo de algo que ele havia dito. Seu toque proprietário e íntimo. Era tudo uma mentira. O pensamento gritou em sua cabeça. Você foi uma distração, um caso de caridade. Humilhação fria e aguda a invadiu. Ela estava prestes a se virar e fugir, desaparecer antes que ele pudesse vê-la. Mas era tarde demais. Seus olhos encontraram os dele do outro lado da sala lotada. A alegria genuína e não adulterada que iluminou seu rosto era inconfundível. Era real. Mas a mulher ao lado dele viu sua reação e seu olhar se voltou para Emily, sua expressão instantaneamente mudando para uma avaliação fria e territorial. Anthony imediatamente se desculpou com a mulher. Emily o ouviu chamá-la de Victoria e caminhou em direção a ela, seu caminho direto e proposital. Emily, você veio, ele disse, seu sorriso tão brilhante que poderia ter iluminado a sala. Mas tudo o que Emily podia sentir era a pontada de confusão e mágoa. Eu sinto muito, ela gaguejou, dando um passo para trás. Eu não percebi que você estava com alguém. Ele estava prestes a explicar, sua expressão ficando séria quando uma mão agarrou o braço de Emily com força. Precisamos conversar agora, Marcos. Ele estava lá, seu rosto uma máscara de raiva justa, seu aperto como uma algema em seu braço. A mudança em Anthony foi instantânea e aterrorizante. O homem charmoso e sorridente desapareceu, substituído por algo frio e perigoso. Ele deu um passo protetor à frente, colocando-se entre Emily e seu ex, seus olhos escurecendo para um tom de verde tão tempestuoso quanto o mar. Ela não vai a lugar nenhum com você. Tire suas mãos dela. A voz de Anthony era baixa, um comando silencioso e perigoso que continha mais ameaça do que um grito jamais poderia. O ar na polida galeria de arte estalou com tensão. Marcos, embora claramente intimidado pela força da presença de Anthony, manteve sua posição, seu aperto no braço de Emily se apertando. Quem você pensa que é? Marcos rosnou, seu rosto corado com uma mistura de raiva e orgulho ferido. Eu a conheço há 3 anos. Anthony deu outro passo deliberado à frente, sua sombra caindo sobre os dois. E em uma noite, ele retrucou, sua voz caindo para um sussurro arrepiante. Eu aprendi o que você não conseguiu ver em 3 anos. Uma pequena multidão havia começado a se formar, seus sussurros um baixo zumbido de fofocas intrigadas. Aquela era uma cena muito mais interessante do que qualquer pintura nas paredes. Emily sentiu uma onda de humilhação familiar e sufocante. Mas desta vez, algo era diferente. Estava misturado com uma raiva quente e esclarecedora. Ela arrancou o braço do aperto de Marcos. O movimento súbito e forte surpreendeu os 2 homens. Ela se virou para encarar Marcos, seus olhos antes cheios de lágrimas por ele, agora queimando com um fogo que ele nunca tinha visto. Você está certo. Você me conhece há 3 anos, ela disse, sua voz tremendo, mais clara, comandando o espaço ao redor dela. 3 anos de você cancelando planos por seus amigos. 3 anos de você chamando minha paixão por literatura de fofa. 3 anos de você me fazendo sentir que meus sonhos eram pequenos e meus sentimentos eram um inconveniente. Ela respirou fundo, as palavras jorrando, cada uma pedra que ela estava finalmente descarregando de seu coração. Você não me deixou naquele restaurante, Marcos. Você me libertou. Ele ficou lá,
atordoado em silêncio, suas justificativas morrendo em seus lábios. Sem outro olhar para ele, Emily se virou e caminhou em direção à saída, suas costas retas, sua cabeça erguida. Anthony a seguiu meio passo atrás, um guarda silencioso e formidável. Ele deixou Marcos parado sozinho no meio da galeria, uma relíquia de um passado que ela acabara de desaprovar publicamente. Ele nem sequer olhou para Victoria, que assistiu a toda a troca com um interesse frio e calculista. Lá fora, o ar da cidade era um bálsamo na pele aquecida de Emily. Ela estava tremendo, não de medo, mas do puro poder libertador de finalmente falar sua verdade. "Você está bem?" Anthony perguntou, sua voz gentil novamente, a ponta perigosa completamente desaparecida. "Eu estou", ela disse, uma risada trêmula escapando de seus lábios. "Acho que estou mais do que bem." Ele a parou na calçada, sua expressão séria. "Sobre Victoria", ele começou rapidamente, como se desesperado para esclarecer. "Ela é minha vice-presidente de operações. Era um evento de negócios." Mas ele hesitou, então avançou com honestidade crua. "Ela deixou claro que quer mais. Eu não." Emily soltou uma risada nervosa, sentindo o absurdo da situação. "Por que você está me explicando isso? Nós mal nos conhecemos." Ele se aproximou, pegando as duas mãos dela nas suas. Seu toque era quente, aterrador. "Porque você vale a pena explicar", ele disse simplesmente, seu olhar intenso e inabalável. "Porque eu não quero que você pense por um segundo que a noite passada não foi real." A sinceridade em seus olhos era uma onda, lavando as últimas de suas dúvidas. Ele queria vê-la novamente. Ele queria que isso fosse real. "Ok", ela disse, um sorriso real finalmente alcançando seus olhos. "Então vamos a um encontro. Um de verdade." Um sorriso brilhante surgiu em seu rosto. "Diga a hora e o lugar. Elise já está reservado para você para o próximo mês." Ela riu balançando a cabeça. "Não, não mais limusines, não restaurantes 5 estrelas, não grandes gestos." Ela apertou as mãos dele, sua condição clara. "Eu quero te conhecer, Anthony, não seu dinheiro." Ele olhou para ela, e pela primeira vez, ela viu vulnerabilidade pura e não adulterada nos olhos do bilionário. Um lampejo de algo próximo ao medo. "Não tenho certeza se sei como fazer isso", ele confessou, sua voz quase um sussurro. "Faz muito tempo." O coração de Emily derreteu. Ela apertou o aperto nas mãos dele, uma promessa silenciosa. "Então", ela disse suavemente, "nós vamos descobrir juntos." Enquanto eles finalmente se despediam para a noite, um novo e esperançoso capítulo começando, nenhum deles notou o carro preto elegante estacionado na rua. Lá dentro, Victoria os observava, com o telefone no ouvido, um sorriso arrepiantemente calmo brincando em seus lábios, que não alcançava seus olhos. "Ele está mais investido do que eu pensava", ela murmurou para a pessoa do outro lado. "Podemos precisar acelerar o cronograma." Quando Anthony chegou à porta do apartamento dela na tarde de sábado, Emily quase não o reconheceu. Os ternos impecavelmente ajustados haviam sumido, substituídos por uma simples camiseta cinza escura que se ajustava ao seu porte atlético e um par de jeans bem usados. Seu cabelo estava ligeiramente despenteado pelo vento, e ele estava dirigindo sozinho em um carro esportivo elegante, mas discreto, sem uma limusine à vista. Ele parecia mais jovem, mais relaxado e impossivelmente bonito. "Seu pedido, senhora", ele disse, um sorriso nervoso e jovial em seu rosto que derreteu completamente o coração dela. Um encontro normal. E foi normal, mas extraordinário. Eles passaram o dia fazendo coisas tão mundanas que pareciam mágicas. Eles passearam por uma movimentada feira de rua, um caleidoscópio de sons e cheiros. Anthony, que estava acostumado a refeições com estrela Michelin, parecia totalmente fascinado enquanto comia um cachorro quente bagunçado de um food truck, sujando o queixo com mostarda, que Emily teve que limpar com uma risada.
A próxima parada deles foi uma enorme livraria de segunda mão, o paraíso pessoal de Emily. Ela se perdeu entre as prateleiras imponentes, o cheiro de papel velho e tinta como um perfume familiar. Anthony não a apressou. Ele a seguiu pacientemente, observando-a com uma fascinação quieta e intensa enquanto ela passava os dedos por lombadas gastas e lia passagens em voz alta num sussurro abafado e reverente. Ele a observou ganhar vida. Quando ela se virou de uma prateleira de poesia clássica, ela o encontrou no balcão, pagando por uma pilha alta de livros. Eram todos aqueles em que ela havia demorado, aqueles que ela havia pego e relutantemente colocado de volta. Anthony, não, ela protestou, correndo. Isso é demais. Isso não é um encontro normal. É um encontro normal, ele argumentou, um brilho brincalhão em seus olhos enquanto pegava as sacolas do balconista. Namorados compram presentes para suas namoradas. As palavras pairaram no ar, casuais e ainda assim monumentais. Namorados, namoradas. Emily congelou, seu coração dando uma cambalhota selvagem em seu peito. Anthony percebeu o que ele havia dito no mesmo momento que ela. Um rubor escuro subiu por seu pescoço. Eu sinto muito, ele gaguejou, o CEO suave e confiante desaparecendo completamente, substituído por um homem constrangido. Eu presumi demais. Eu só queria dizer... Ela o silenciou com um beijo. Não foi um beijo desesperado que mudaria o mundo como os anteriores. Foi doce e rápido e perfeito. Foi uma confirmação, uma resposta. Quando ela se afastou, seus olhos estavam arregalados de surpresa e deleite. Naquela noite, ele a deixou escolher o restaurante. Era um pequeno restaurante italiano familiar no bairro dela, com toalhas de mesa xadrez e velas presas em garrafas de vinho antigas. Enquanto eles riam sobre um prato compartilhado de massa, o idoso proprietário, Marco, correu até a mesa deles. Anthony, ele disse, seus olhos arregalando em reconhecimento. Eu não o via há anos, não desde... Ele parou, sua expressão alegre nublando enquanto uma lembrança surgia. Não desde que você era apenas um menino vindo com seus pais antes do acidente. A atmosfera na mesa mudou instantaneamente. O calor fácil evaporou, substituído por uma súbita e pesada tensão. A postura de Anthony enrijeceu, a luz em seus olhos diminuindo. Marco, sentindo o profundo desconforto, murmurou um pedido de desculpas e recuou para a cozinha. Emily esperou, sua mão repousando perto da dele na mesa. Ela não o pressionou. Finalmente Anthony falou, sua voz baixa e tensa, seus olhos fixos em um ponto em algum lugar sobre o ombro dela. Meus pais morreram em um incêndio de fábrica quando eu tinha 20 anos, ele disse. As palavras cruas e clínicas. Um incêndio que poderia ter sido evitado. A empresa para a qual eles trabalhavam cortou custos em protocolos de segurança para economizar alguns milhares de dólares. Ele finalmente olhou para ela e a dor em seus olhos era uma ferida aberta e crua. Eu construí meu império para ser o oposto disso. Eu o construí no princípio de que as pessoas, funcionários, clientes sempre vêm em primeiro lugar. Eu queria construir algo que os tivesse salvo. É por isso que você trabalha tanto, Emily sussurrou, uma onda de compreensão a invadindo. Não era pelo dinheiro, nunca foi pelo dinheiro. Não é uma obsessão, é uma missão. Ele pareceu visivelmente comovido, como se ela tivesse acabado de nomear uma parte de sua alma que ele mantinha escondida do mundo. Ele nunca havia contado isso a ninguém. Mas antes que a profunda intimidade do momento pudesse se estabelecer, o telefone de Emily vibrou violentamente na mesa. Era sua mãe. Sua voz um torrente frenético e histérico. Emily, graças a Deus é Marcos. Ele acabou de sair daqui. Ele estava dizendo as coisas mais horríveis. Que você está sendo manipulada por algum predador rico. Que a família precisa intervir. Sua mãe estava soluçando agora. Ele me mostrou esses artigos terríveis de tabloide sobre você e este Anthony Sinclair.
Eles dizem que ele tem uma reputação terrível com mulheres, que ele deixa um rastro de corações partidos. Emily, no que você se meteu? Emily olhou para cima do telefone, seu rosto pálido. Anthony, que claramente tinha ouvido cada palavra, ficou imóvel. A vulnerabilidade crua de momentos atrás substituída por um olhar de dor assombrada e familiar. O que ela não sabia? A atmosfera alegre e calorosa do pequeno restaurante italiano havia desaparecido, substituída por um silêncio frio e sufocante. As palavras em pânico da mãe de Emily ainda ecoavam no ar, uma nuvem tóxica pairando sobre a mesa deles. Emily abaixou lentamente o telefone, sua mão tremendo. "É verdade?" ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Ela não o estava olhando com acusação, mas com uma esperança desesperada e implorante para que ele negasse. Anthony parecia ter sido atingido. A profunda conexão íntima que eles haviam acabado de compartilhar estava quebrada, e o olhar assombrado e guardado estava de volta em seus olhos. Ele não hesitou, nem desviou o olhar, e isso mais do que qualquer coisa disse a Emily que esta era uma parte real e dolorosa de sua história. "O que exatamente o tabloide disse?" ele perguntou, sua voz tensa, preparando-se. Ele pagou a conta com uma eficiência silenciosa. E a viagem para o apartamento dela foi densa, com uma tensão agonizante. Dentro de sua pequena e aconchegante sala de estar, que de repente parecia inadequada e frágil, ele não deu desculpas. Ele pegou o telefone, seus dedos se movendo com uma resignação sombria, e mostrou a ela. Ele digitou seu próprio nome na barra de pesquisa. Os resultados eram uma história berrante e sensacionalista de sua vida pós-fortuna. Havia fotos dele com um rodízio de mulheres bonitas e famosas. Manchetes gritavam sobre sua última conquista, seu estilo de vida playboy e a série de corações partidos deixados na esteira do bilionário solteiro. "Depois que fiz meu primeiro bilhão, a mídia criou um personagem para mim", ele explicou, sua voz monótona, cansada de uma luta que ele claramente vinha travando há anos. Toda reunião de negócios com uma mulher se tornava um encontro secreto. Todo jantar de caridade que eu participava com uma colega se tornava um romance nascente. Era uma narrativa. Vendia jornais. Ele levantou o olhar da tela, seus olhos implorando para que ela entendesse a verdade. "Nos últimos 5 anos, tive 2 relacionamentos sérios. Ambos terminaram pela mesma razão." Ele soltou uma risada amarga e sem humor. Eles se apaixonaram por Anthony Sinclair, o homem na capa dessas revistas. Eles queriam o estilo de vida, o poder, a figura pública. Eles não conseguiam lidar com o homem real que trabalha demais e carrega muita bagagem. Ela ouviu seu coração doendo por ele. Ela viu a verdade na exaustão gravada em seu rosto. Ele não era um predador. Ele era uma presa caçada por uma persona pública da qual não podia escapar. Ela acreditou nele. Ela sentiu em suas entranhas. "Preciso de um tempo", ela disse suavemente. Não como uma rejeição, mas como uma necessidade genuína de processar, de separar o homem à sua frente do mito. "Preciso conversar com minha família." Ele assentiu, embora um olhar de pânico mal disfarçado cruzasse seu rosto. Ele já estivera ali antes. Ele sabia que essa era a parte em que elas se afastavam. "Não deixe que eles ou isso." Ele gesticulou para o telefone. "Decidam o que você sente por mim, Emily. Por favor." Ele saiu e o silêncio em seu apartamento era ensurdecedor. Naquela noite, sozinha em sua cama, seu telefone tocou com um número desconhecido. Hesitantemente, ela atendeu. "Emily, é Victoria." A voz era suave, polida e cheia de falsa preocupação. "Escute, eu sei que não começamos com o pé direito, mas como mulher, sinto que preciso avisá-la. Anthony é um homem maravilhoso, mas ele é um viciado em trabalho. Ele é casado com sua empresa. Ele lhe prometerá o mundo, mas nunca estará verdadeiramente presente. Todas nós já passamos por isso. Não seja mais uma vítima." Emily desligou.
um nó frio de dúvida apertando em seu estômago. As palavras de Victoria eram veneno, habilmente projetadas para atacar os mesmos medos que Anthony acabara de confessar. Por 3 dias, ela manteve distância. Ela precisava pensar. Anthony, fiel à sua palavra, não a pressionou. Ele enviou um único texto a cada manhã. Pensando em você. Estou aqui quando estiver pronta. Foi respeitoso, paciente e a fez amá-lo ainda mais. No 3º dia, ela estava finalmente pronta para ligar para ele para dizer que o estava escolhendo, não os fantasmas de seu passado. Mas quando ela pegou seu telefone, um alerta de notícias piscou na tela. Victoria Sterling, promovida a CEO da Sinclair Enterprises em movimento surpresa. O artigo era acompanhado por uma foto da coletiva de imprensa. Anthony e Victoria estavam lado a lado, sorrindo profissionalmente para as câmeras. A seção de comentários abaixo do artigo já fervilhava com especulações sobre o casal poderoso e sua inegável química. Uma pontada aguda e desconhecida de ciúme atingiu Emily. Era tão intensa que tirou seu fôlego, e naquele momento de emoção pura e não adulterada, ela percebeu a verdade aterrorizante. Ela estava apaixonada por ele. Verdadeiramente, profundamente e irrevogavelmente apaixonada. E isso a apavorava. A percepção de que ela estava apaixonada por ele não trouxe paz a Emily. Trouxe pânico. O amor deveria ser confortável, seguro, como seu relacionamento com Marcus havia sido. Isso parecia estar à beira de um penhasco em um furacão. Era emocionante e aterrorizante em igual medida. As notícias sobre a promoção de Victoria, juntamente com seus próprios sentimentos intensos, a lançaram em um vórtice de insegurança. Ela estava no meio de uma palestra sobre orgulho e preconceito, discutindo o orgulho teimoso de Elizabeth Bennet e o preconceito imperfeito do Sr. Darcy, quando a porta da sala de aula rangeu. Todas as cabeças se viraram, e lá estava ele. Anthony Sinclair estava na porta de sua sala de aula de ensino médio, parecendo tão fora de lugar quanto um leão em um zoológico de carícias. Ele segurava um buquê ridiculamente grande de girassóis, seus rostos brilhantes e alegres em nítido contraste com a expressão nervosa e determinada no seu. Ele olhava apenas para ela, seu olhar cortando o mar de 30 curiosos rostos adolescentes. Sinto muito por interromper, ele disse, sua voz geralmente tão imponente, agora carregada de uma vulnerabilidade que era totalmente cativante. Mas eu não podia esperar mais. Uma onda de sussurros e risinhos abafados irrompeu de seus alunos. Telefones foram sorrateiramente levantados, um momento muito cinematográfico para passar despercebido. Emily sentiu seu rosto corar, uma mistura de constrangimento e um profundo e suave calor. Ele caminhou em direção a ela, seus olhos nunca deixando os dela, parando pouco antes de sua mesa. Ele estava se expondo da maneira mais pública e desconfortável que podia imaginar, e estava fazendo isso por ela. Você me pediu para ser real, ele começou, sua voz baixa e sincera, destinada apenas a ela, mas ouvida por todos. Então, aqui está a verdade honesta. Eu sou péssimo nisso. Eu trabalho demais. Eu tenho mais bagagem do que uma esteira de aeroporto. E estou morrendo de medo de sentir o que sinto por você. Ele respirou fundo e trêmulo. Mas você me faz querer ser melhor. Você me faz sentir que posso ser apenas eu, não o homem na capa de uma revista. E eu não vou perder isso, eu não vou perder você. Lágrimas picaram os olhos de Emily. Aquilo não era uma performance. Era uma confissão entregue na realidade iluminada por fluorescentes de seu mundo. Era tudo o que ela precisava ouvir. Você tem que falar com ele depois da aula, senhorita Jay. Um de seus alunos mais ousados sussurrou alto. Emily soltou uma risada aquosa, aceitando o vibrante buquê. Precisamos conversar, ela concordou olhando para Anthony, desta vez de verdade. Depois que o sinal final tocou e seus alunos se dispersaram, zumbindo com a fofoca do ano,
Eles foram a um pequeno e tranquilo café na rua. Ela finalmente expressou o medo que a atormentava. Nossos mundos são tão diferentes, Anthony. Ela disse, traçando a borda de sua xícara de café. Você é um bilionário que dirige um império. Eu sou uma professora que fica animada ao encontrar uma nota de $20 em um casaco velho. E se eu não for suficiente para o seu mundo? Ele se inclinou sobre a mesa, suas mãos grandes e quentes cobrindo as dela completamente. E se meu mundo não for suficiente para você? Ele retrucou, sua sinceridade de tirar o fôlego. Você tem paixão pelo que faz. Você tem propósito. Você faz a diferença. Antes de você, meu mundo era apenas salas de reuniões e balanços. Você me faz querer ler poesia e comer comida bagunçada de um caminhão. Você me faz querer viver, não apenas adquirir. Sua honestidade, tão crua e real, desmantelou suas últimas defesas. As paredes que ela havia cuidadosamente construído ao redor de seu coração vieram abaixo. Eles concordaram na tranquila intimidade do café do bairro em tentar. De verdade, sem mais dúvidas, sem mais segurar. Eles deixaram o café de mãos dadas. Um casal oficial e indiscutível. O futuro se estendendo diante deles, brilhante e cheio de promessas. Ao pisarem na calçada, quase colidiram com Marcos. Ele estava com outra mulher, uma garota que parecia surpreendentemente uma versão mais jovem e menos confiante de Emily. Marcos congelou. Um lampejo de constrangimento cruzou seu rosto antes que ele o mascarasse com uma indiferença forçada. Bem, ele disse, seus olhos indo das mãos unidas deles para o rosto de Anthony. Parece que nós dois seguimos em frente. Mas seus olhos, quando encontraram os de Emily, o traíram. Eles continham um universo de arrependimento. Ele estava vendo pela primeira vez como Anthony olhava para ela com uma reverência e adoração das quais ele nunca fora capaz. Anthony, maduro e seguro, simplesmente deu um aceno curto e começou a guiar Emily para longe. Mas naquela noite, enquanto Emily se preparava para dormir, seu coração cheio de uma alegria esperançosa e ascendente, um e-mail sem remetente apareceu em sua caixa de entrada. A linha de assunto era uma única palavra arrepiante: prova. Dentro havia várias fotos claramente tiradas com uma câmera de lente longa. Elas mostravam Anthony e Victoria em um bar de hotel rindo intimamente. Outra os mostrava entrando em um elevador juntos tarde da noite. Elas podiam ser inocentes, mas foram enquadradas para parecerem qualquer coisa menos isso. Abaixo das fotos havia uma única linha de texto. Ele nunca vai mudar, salve-se enquanto ainda pode. O brilho digital da tela do telefone era uma presença tóxica na escuridão do quarto de Emily. Eram 2 da manhã. Ao lado dela, Anthony dormia, sua respiração profunda e uniforme. Era a primeira vez que eles passavam a noite inteira juntos. Um ato de intimidade silenciosa que parecia um passo profundo adiante. Mas agora essa peça estava quebrada. Ela olhou para o e-mail anônimo, seu coração uma pedra fria e pesada em seu peito. As fotos foram habilmente enquadradas para contar uma história de traição. Anthony e Victoria, cabeças juntas em um bar de hotel mal iluminado. O riso deles parecendo conspiratório. Anthony e Victoria entrando em um elevador sozinhos tarde da noite. Logicamente, ela sabia que poderiam ser momentos inocentes, arrancados de seu contexto de negócios. Mas a semente da dúvida, tão maliciosamente plantada por Victoria e seu próprio pai, era uma erva daninha teimosa e espinhosa. Suas inseguranças sussurravam que ela era uma tola em acreditar que poderia segurar um homem como ele. Seu polegar tremeu enquanto ela passava para uma próxima foto. Em sua angústia, seu aperto escorregou e o telefone caiu de sua mão na mesa de cabeceira. O som agudo e alto no quarto silencioso foi o suficiente. Anthony se mexeu, sua testa franzindo em seu sono antes que seus olhos lentamente se abrissem. "Amy?" ele murmurou, sua voz grossa de sono. "Está tudo bem?" Ele piscou, ajustando-se à luz fraca, e viu o rosto dela iluminado pelo brilho forte do telefone. Ele viu as lágrimas brotando em seus olhos,
o olhar de profunda mágoa e confusão. Ele se sentou imediatamente, todos os traços de sono desaparecendo. O que é? O que há de errado? Ele perguntou, sua voz carregada de preocupação. Sem palavras, ela lhe entregou o telefone. Ele o pegou, seus olhos examinando a tela. Sua reação foi instantânea e visceral. Um músculo em sua mandíbula se contraiu. A preocupação em seu rosto endureceu em uma fúria fria e silenciosa. Uma raiva que ela rapidamente percebeu não ser direcionada a ela, mas ao remetente anônimo. Isso é uma manipulação, ele disse, sua voz baixa e tensa. Totalmente acordado agora. Ele começou a deslizar pelas fotos, sua raiva crescendo com cada uma. Ele olhou para ela, seus olhos implorando. Isso é uma mentira. Ele não esperou que ela perguntasse. Ele começou a explicar, sua voz afiada com a necessidade de desmantelar o veneno. Este bar de hotel foi em Las Vegas durante uma conferência de tecnologia. Toda a equipe executiva estava lá, apenas fora do quadro. Este elevador, ele apontou para a tela, vai para o restaurante da cobertura onde estávamos tendo um jantar de negócios com investidores. E Victoria, ele soltou um suspiro frustrado. Ela sempre foi tátil. É assim que ela opera com todos. Não significa nada. Emily queria acreditar nele. Cada fibra de seu ser gritava que o homem que lhe trouxera girassóis em sua sala de aula estava dizendo a verdade. Mas o sussurro insidioso da dúvida permaneceu. Por que alguém faria isso, Anthony? Quem nos odeia tanto? Sua expressão escureceu. A raiva em seus olhos foi substituída por um olhar de certeza sombria. Não é sobre nos odiar, ele disse, sua voz ficando fria. É sobre nos separar, e eu tenho uma ideia muito boa de quem está por trás disso. Na manhã seguinte, ele não apenas ligou para Victoria. Ele disse a Emily que ia ao escritório dela e pediu que ela o acompanhasse. Não há mais segredos, ele disse. Você e eu enfrentaremos isso juntos. Victoria estava no meio de arrumar seu escritório, sua expressão uma máscara de fria indiferença quando eles entraram. Eu tinha a sensação de que veria você, ela disse, não olhando para Anthony, mas para Emily. Os e-mails, Victoria, Anthony disse, sua voz não deixando espaço para jogos. Pare com isso. Ela inicialmente negou, uma mentira fria e treinada, mas sob o peso de seu olhar inabalável, ela finalmente cedeu. Sua compostura se desfez, substituída por uma fúria crua e ferida. Você está jogando tudo fora, ela explodiu, sua voz tremendo com uma paixão que Emily não esperava. Tudo o que construímos por uma professora de ensino médio que você conhece há algumas semanas. Ela não entende nosso mundo, nossa missão. Ela vai te enfraquecer. Nosso mundo, Anthony retrucou, sua voz perigosamente baixa. Não, meu mundo. E Emily é a parte mais importante dele agora. A finalidade em seu tom era absoluta. Victoria olhou para ele, seu rosto uma mistura de mágoa e raiva. Ela pegou uma carta de sua mesa e jogou-a nele. Era a sua demissão. Ótimo, ela cuspiu. Mas quando ele te machucar, e ele vai, lembre-se que eu avisei. Ela deu a Emily um último olhar de pena, então saiu do escritório, deixando um rastro de ambição quebrada em seu caminho. Emily sentiu uma pontada surpreendente de pena pela outra mulher, mas foi rapidamente ofuscada por uma profunda sensação de alívio. A ameaça havia desaparecido. Eles haviam enfrentado juntos e haviam vencido, mas ao saírem da reluzente torre corporativa, de mãos dadas, um novo e mais insidioso fantasma do passado estava prestes a aparecer. O telefone de Emily tocou. Era a diretora de sua escola. Emily. Sua voz era hesitante e preocupada. Há um homem aqui para vê-la. Ela disse. Ele diz que é seu pai. As palavras atingiram Emily com a força de um golpe físico. Seu pai? Um homem que era menos uma pessoa e mais um fantasma. Uma ferida de 2 décadas que nunca havia cicatrizado completamente. Anthony, que estava ao lado dela, sentiu-la ficar rígida,
viu a cor esvair de seu rosto. Emily, o que é? Ele perguntou, sua voz carregada de preocupação imediata. Ele está na minha escola, ela sussurrou, as palavras parecendo estranhas e irreais em sua língua. Meu pai. Ela o encontrou esperando no escritório da diretora, um lugar que ela associava a alunos mal comportados, não a pais há muito perdidos. Robert Johnson estava mais velho, seu cabelo mais ralo, seus ombros caídos com um cansaço que ela não reconhecia. Mas os olhos eram os mesmos. Eles tinham um brilho calculista familiar que enviou um arrepio pela espinha dela. Você tem muita coragem, ela disse. Sua voz um sussurro baixo e trêmulo, dispensando qualquer pretensão de uma reunião feliz. Aparecer aqui depois de 20 anos. Eu sei que estou em dívida com você, Emily. Ele começou, sua voz rouca, tentando um tom de remorso. Dívida? Ela o interrompeu, uma risada amarga escapando de seus lábios. Você não tem uma dívida. Você tem um vazio. Você me abandonou. Não há dívida grande o suficiente para preencher isso. Ele tentou o roteiro emocional que ela sabia que viria. Ele alegou que estava doente, que estava tentando se encontrar, que havia pensado nela todos os dias. Cada mentira era uma tentativa desajeitada e transparente de amolecê-la, de encontrar uma rachadura em sua armadura. E por um segundo comovente, uma pequena parte ferida dela, a garotinha que havia esperado na janela por um pai que nunca voltou, quis acreditar nele até que ele jogou sua cartada. Eu te vi nas notícias, ele disse mexendo-se na cadeira. Ouvi dizer que seu novo namorado é um bilionário. Deve ser bom ter alguém que pode cuidar de você e de sua família. Lá estava, a razão, o motivo. Não foi o remorso que o trouxe ali. Foi a oportunidade. A notícia de sua proximidade com a riqueza havia sido um canto de sereia para o homem que nunca se importou com ela, apenas com o que ela poderia proporcionar. A náusea que subiu em sua garganta foi rápida e ácida. Saia, ela disse, sua voz monótona e morta. Agora, Emily, não seja assim, ele começou. Mas ela se levantou, sua autoridade naquela pequena sala absoluta. Saia. Ele finalmente se levantou, sua patética tentativa de uma reunião amorosa frustrada. Mas ao chegar à porta, ele se virou, o tom choroso sumiu, substituído por uma ameaça velada. Você vai se arrepender disso. Eu ainda sou seu pai. Eu tenho direitos. Quando Anthony a encontrou de volta na cobertura mais tarde naquele dia, ela estava emocionalmente despedaçada. Ela contou-lhe tudo, a história do abandono de seu pai e seu retorno oportunista, jorrando dela em um torrente de dor e raiva. O rosto de Anthony endureceu, seus instintos protetores ganhando vida. Eu vou cuidar disso, ele disse, sua voz um rosnado baixo enquanto ele pegava seu telefone. Meus advogados emitirão uma ordem de restrição tão rápido que a cabeça dele vai girar. Ele nunca mais vai te incomodar. Não. A palavra foi baixa, mas o parou de repente. Ele olhou para ela surpreso. Não, ela repetiu, sua voz ganhando força. Ela se levantou, enxugando as lágrimas do rosto com uma nova determinação. Minha vida inteira, os homens tentaram me salvar ou me derrubar. Marcos me fez sentir pequena. Você me salvou dessa humilhação. Meu pai quer me usar. Você quer me proteger dele? Ela olhou diretamente nos olhos dele, seu olhar inabalável. Eu preciso fazer isso sozinha. Preciso provar a mim mesma que sou forte o suficiente para me manter de pé sem ser resgatada. Foi visivelmente difícil para ele. O desejo de protegê-la, de usar seu imenso poder para obliterar essa ameaça, era uma força palpável. Mas ele viu o olhar nos olhos dela. Ele viu que aquilo não era uma rejeição dele, mas uma afirmação de si mesma. Com um aceno lento e deliberado, ele guardou o telefone. Ele estava escolhendo confiar na força dela, mesmo quando isso o aterrorizava. Mas enquanto a observava, um orgulho quieto e feroz se misturando com seu medo, ele fez uma ligação discreta para seu chefe de segurança. Ele respeitaria os desejos dela.
Ele a deixaria lutar sua própria batalha, mas ele seria amaldiçoado se a deixasse lutar desprotegida. Robert, contudo, não era um homem para ser dispensado tão facilmente. Quando seu apelo direto falhou, ele foi direto ao ponto. Ele foi aos tabloides. A manchete era uma obra-prima de ficção maliciosa. Bilionário sem coração Anthony Sinclair faz lavagem cerebral na namorada. A vira contra o pai doente. A história pintava Anthony como um predador manipulador e Emily como uma ingênua, lavada cerebralmente caçadora de fortunas, abandonando cruelmente seu pai moribundo por uma vida de luxo. Era uma mentira viciosa e calculada. Enquanto Emily olhava para o artigo online, para o veneno que seu próprio pai estava espalhando pelo mundo, um pensamento devastador se enraizou. Ela não estava mais apenas lutando suas próprias batalhas. Ela estava arrastando o Anthony para elas. O nome dele, sua empresa, sua reputação. Tudo estava sendo manchado por causa dela. O ticker da empresa exibido em um canal de notícias ao fundo mostrava uma acentuada tendência de queda. Seus parceiros o estariam questionando. Seu conselho estaria exigindo respostas. Talvez Marcos estivesse certo. Talvez Victoria estivesse certa. Talvez ela não pertencesse a este mundo. Ela o estava destruindo. Seus dedos tremeram enquanto ela pegava o telefone, seu coração batendo com uma terrível e nauseante certeza. Ela discou o número dele. Precisamos conversar. A ligação conectou. Eram 3h da manhã, uma hora em que a cidade estava quieta e as vulnerabilidades eram cruas. Você vai terminar isso? Não era uma pergunta. A voz de Anthony do outro lado da linha era monótona, pesada, com uma resignação cansada que quebrou o coração de Emily. Ele estava esperando essa ligação. Ele estava esperando que o peso de seu mundo se tornasse demais para ela suportar. Não, ela sufocou a palavra, uma bagunça emaranhada de lágrimas e negação. Não, eu estou perguntando se vale a pena para você. Ela andava de um lado para o outro em seu pequeno apartamento, o artigo do tabloide ainda queimando na tela de seu laptop. Olhe o que eu estou fazendo com você, Anthony. Sua empresa, sua reputação. Estou arruinando sua vida. O silêncio que se seguiu era uma entidade física, um vasto espaço vazio que se estendia pelas linhas telefônicas. Foi tempo suficiente para ela acreditar que ele estava realmente considerando isso, que ela estava certa, que ela era um fardo que ele não podia arcar. Fique aí, ele disse finalmente, sua voz rouca. Estou indo. 20 minutos depois, eles estavam no terraço da cobertura dele, o mesmo lugar onde haviam compartilhado sua primeira conversa real e vulnerável. A cidade brilhava abaixo, uma testemunha silenciosa e indiferente ao caos em suas vidas. A pressão? Sim, se ele admitiu, sem tentar adoçar a realidade. Ele se apoiou no parapeito, seu olhar fixo no horizonte. O conselho está exigindo respostas. Nossos investidores estão nervosos. A equipe de relações públicas está em modo de crise total. Ele se virou para encará-la, sua expressão séria, seus olhos buscando os dela na penumbra. Mas se você está me perguntando se vale a pena, ele disse, sua voz caindo para um murmúrio baixo e intenso enquanto ele diminuía o espaço entre eles. A resposta é sim, 1000 vezes sim. Ele estendeu a mão, suas mãos emoldurando o rosto dela, seu toque ao mesmo tempo desesperado e terno. Você é a única coisa real em minha vida, Emily. Todo o resto é apenas barulho. Suas palavras foram um salva-vidas. Ela desabou contra ele, lágrimas de puro e não adulterado alívio escorrendo por seu rosto. Ele a segurou, seus braços uma fortaleza contra o mundo. Eles não estavam quebrados. Eles lutariam isso juntos. A decisão deles de revidar foi corajosa, mas a execução foi repleta de perigos. Contra o melhor julgamento de Anthony, que queria lidar com isso com uma equipe de advogados implacáveis e especialistas em relações públicas, Emily insistiu em contar sua própria história. Não posso deixá-los me definir, ela argumentou.
Não serei uma vítima na narrativa dele ou uma caçadora de fortunas na deles. Ela concordou com uma única entrevista televisionada com um jornalista respeitado. Ela sentou-se sob as luzes brilhantes e quentes do estúdio e contou sua verdade. Ela falou do pai que a abandonou, da luta de sua mãe para criá-la sozinha, do homem que reapareceu apenas quando sentiu o cheiro de dinheiro. Ela estava equilibrada, honesta e comoventemente vulnerável. A entrevista viralizou, mas o Tribunal da Opinião Pública era uma fera cruel e inconstante. Enquanto muitas pessoas se uniram ao lado dela, um contingente vocal e vicioso emergiu dos cantos sombrios da internet. Eles transformaram sua vulnerabilidade em uma performance calculada. Eles a rotularam de caçadora de fortunas, oportunista, alguém que havia inventado uma história triste para fisgar um bilionário. As mensagens de ódio anônimas começaram a inundar suas redes sociais. Então elas escalaram. Alguém encontrou o endereço de e-mail dela. Outro alguém encontrou o número de telefone de sua escola. O vitríolo digital começou a sangrar para sua vida real, uma barragem constante e aterrorizante de ódio. O ponto de ruptura veio em uma tarde de terça-feira. Anthony, aterrorizado por sua segurança, estava implorando para que ela ficasse com ele na cobertura, onde sua segurança era absoluta. Emily, ferozmente protetora de sua independência, havia recusado teimosamente. Mas ao sair da escola, a diretora a interceptou, seu rosto pálido de alarme. Emily, ela disse, sua voz tremendo, um pacote foi entregue para você. Foi perturbador. Nós chamamos a polícia. O pacote continha um único girassol morto, seu rosto outrora brilhante, agora murcho e preto. Naquela noite, ela arrumou uma mala. A luta orgulhosa por sua independência parecia tola. Diante de uma ameaça tão real e tão feia, ela estava se mudando para a cobertura não como convidada ou namorada, mas como uma refugiada em busca de santuário, forçada à coabitação sob a mais extrema pressão imaginável, vivendo em uma gaiola dourada, enquanto uma tempestade de ódio público graçava lá fora. Seu novo e frágil amor estava prestes a enfrentar seu teste mais brutal. Eles ou forjariam um laço inquebrável, ou se despedaçariam sob o imenso peso esmagador de tudo isso. Não consigo mais fazer isso. O grito rasgou a cobertura intocada e silenciosa, cru e áspero. Emily estava no meio da vasta sala de estar, as mãos cerradas em punhos ao lado do corpo. Anthony acabara de ligar, sua voz tensa de desculpas, cancelando mais um jantar planejado. Uma reunião crítica de relações públicas, um incêndio que ele não podia delegar, havia se estendido novamente. Não era apenas o jantar. Era a culminação de semanas de estar presa, de sua vida sendo reduzida às 4 paredes desta bela e estéril gaiola. Era o medo constante e de baixo grau, a sensação de ser prisioneira na guerra de outra pessoa. E a desculpa dele, por mais sincera que fosse, foi a faísca final em um pavio perigosamente curto. Victoria estava certa. Ela gritou, as palavras com gosto de veneno ao saírem de sua boca, mas ela não conseguia pará-las. Ela estava certa sobre você. Você é casado com seu trabalho. Você promete o mundo, mas nunca estará realmente aqui. No momento em que as palavras saíram, uma onda de arrependimento instantâneo e nauseante a invadiu. Ela havia usado a amarga previsão de outra mulher como arma contra ele. A mágoa que passou por seu rosto quando ele entrou pela porta momentos depois foi mais dolorosa do que qualquer retruque gritado poderia ter sido. Isso não é justo, Emily, ele disse, sua voz perigosamente baixa enquanto ele largava a pasta perto da porta. Justo, ela rebateu, sua frustração superando seu arrependimento. Isso é justo, Anthony. Eu sou uma prisioneira em sua casa porque meu pai está tentando arruiná-lo. Não posso ir trabalhar, não posso ver meus amigos, não posso nem dar uma caminhada.
A única coisa que tenho para esperar é vê-lo, e você nunca está aqui. Você acha que isso é fácil para mim? Ele retrucou, seu próprio controle finalmente quebrando. A exaustão das últimas semanas estava gravada em seu rosto. Eu tenho 10.000 funcionários cujos meios de subsistência dependem da estabilidade desta empresa. Uma estabilidade que está sendo atacada por todos os lados. Não posso simplesmente largar tudo. Não estou pedindo para você largar tudo. Ela chorou, lágrimas de pura frustração escorrendo por seu rosto. Estou pedindo para você me escolher apenas uma vez. Estou pedindo para me sentir como uma prioridade, não mais uma crise a ser gerenciada. Eles jogaram palavras como pedras, cada uma destinada a ferir, cada uma nascida da imensa pressão que os esmagava. Eles não estavam brigando por um jantar cancelado. Eles estavam brigando sobre seus medos, suas inseguranças, seus mundos em choque. Finalmente, precisando escapar do fogo cruzado, Anthony pegou suas chaves. Preciso de um pouco de ar. Ele soltou e saiu, o suave clique da porta ecoando o som de algo quebrando entre eles. Emily desabou no sofá, sozinha no apartamento cavernoso e silencioso, o peso de suas próprias palavras a oprimindo. Ela estava questionando tudo. Horas depois, a cobertura ainda estava escura. Ela estava encolhida no sofá quando seu telefone, que ela havia deixado na mesa de centro, acendeu com uma chamada inesperada. Um número que ela não reconhecia. Por um capricho, ela atendeu. Emily, meu nome é Eleanor Sinclair. A voz do outro lado era elegante, mas frágil, carregada de uma profunda tristeza maternal. Eu sou a mãe de Anthony. Emily sentou-se ereta, sua mente girando. Você é a mãe dele? Mas Anthony me disse... Ele disse que você tinha partido. Houve um longo e pesado suspiro do outro lado da linha. Eu entendo por que ele diria isso. É mais fácil do que a verdade. A voz da mulher tremia. Quando meu marido morreu, eu desabei. Eu não conseguia lidar com a dor. Eu não conseguia ver meu filho tentando manter o mundo unido sozinho. Então eu fui embora. Eu o abandonei quando ele mais precisava de mim. Eu sou uma covarde, minha querida. Mas sua voz ficou urgente. Eu tenho observado de longe. Ele ama você mais do que amou qualquer pessoa desde que perdeu o pai. Por favor, não o deixe se destruir novamente. Ele está se afogando em seu trabalho porque é a única coisa que nunca o deixou. Você é a primeira pessoa em anos que o fez querer viver de verdade novamente. Não desista dele. Quando Anthony retornou, seu rosto pálido e abatido. Emily estava esperando. Ela não gritou. Ela apenas olhou para ele, sua expressão suave com uma nova e dolorosa compreensão. Falei com sua mãe, ela disse baixinho. As paredes cuidadosamente construídas de Anthony Sinclair, o bilionário titã, desmoronaram em pó. Ele afundou no sofá em frente a ela, enterrando o rosto nas mãos enquanto um soluço áspero e profundo era arrancado de seu peito. Ele contou a ela tudo, a dor esmagadora, a profunda traição de ser abandonado por seu pai restante, a maneira como ele havia derramado cada grama de seu ser em seu trabalho para amortecer a dor insuportável. Tenho tanto medo de te perder. Ele finalmente sussurrou, sua voz quebrada, lágrimas escorrendo pelo rosto. Era a primeira vez que ela ouvia chorar. Tenho tanto pavor de estragar tudo que estou te perdendo de qualquer maneira. Ela se moveu para sentar ao lado dele, para envolvê-lo em seus braços, para começar o processo de consertar o que eles haviam quebrado. Mas antes que ela pudesse, o telefone dele zumbiu violentamente na mesa. Não era uma mensagem de texto. Era um alerta de emergência de alta prioridade de sua empresa. O rosto dele ficou pálido ao lê-lo. Oh, meu Deus, ele respirou. Houve um acidente, um colapso estrutural na principal fábrica de processamento. Ele olhou para ela, seus olhos arregalados de horror. Pessoas estão feridas. Eu tenho que ir agora. Ele se levantou, a máscara de CEO voltando ao lugar por puro reflexo, mas suas mãos tremiam.
Ele era um homem à beira de se despedaçar completamente, sendo puxado de volta para a única crise que ele sabia como gerenciar, deixando a que ele não sabia, eles, para trás. E Emily tinha uma escolha a fazer: ficar na segurança da cobertura ou caminhar com ele para o coração da tempestade. Anthony já estava a meio caminho da porta, sua mente um turbilhão frenético de protocolos de emergência e controle de danos, quando sentiu uma mão pequena e firme escorregar na sua. Ele parou, virando-se surpreso. Emily estava ao lado dele, sua expressão calma e resoluta. Ela estava com o casaco e a bolsa pendurada no ombro. "Eu vou com você", ela disse. Não era uma pergunta ou um pedido. Era uma declaração de fato. "Emily, não", ele argumentou, sua voz tensa. "Você não precisa. Vai ser uma cena caótica. Poderia ser perigosa. Esta é minha responsabilidade." "Não", ela retrucou, seu aperto na mão dele se apertando, uma âncora silenciosa em sua tempestade. "Isso é o que pessoas que se amam fazem. Elas aparecem." Seus olhos claros e inabaláveis seguraram os dele. "Então eu estou aparecendo." Pela primeira vez em horas, Anthony sentiu seus pulmões se encherem de ar. O pânico frenético em seu peito diminuiu ligeiramente. Ele não estava sozinho nisso. Ele apertou a mão dela com gratidão e desespero e a levou para o elevador. A cena na fábrica nos arredores da cidade era de caos organizado. Luzes piscantes de ambulâncias e carros de bombeiros cortavam a escuridão. Poeira e o cheiro acre de fiação queimada pairavam pesados no ar. Mas através do pandemônio, Emily viu um lado de Anthony Sinclair que o mundo nunca viu. Ele não era o CEO distante em uma sala de reuniões. Ele estava no chão, seu paletó descartado, suas mangas arregaçadas. Ele se movia com um propósito que era compassivo e dominante. Ele sabia os nomes dos supervisores, pedindo atualizações específicas sobre suas equipes. Ele falava com as famílias dos feridos, sua voz gentil, seus olhos cheios de uma empatia genuína e dolorosa. Ele não apenas prometeu o melhor atendimento médico, ele o providenciou. Seu telefone uma linha direta para os melhores especialistas do país. Isso não era relações públicas. Este era um homem movendo céus e terras por seu povo. Observando-o, Emily sentiu uma onda de amor profunda e avassaladora. Este era o homem que ele havia construído sua empresa para ser. O homem que garantia que nenhuma outra família sofreria como a dele. Seu trabalho não era uma obsessão que o afastava dela. Era o próprio cerne de seu ser, a missão que o tornava o homem que ela amava. A investigação inicial sobre o colapso revelou uma verdade horrível. Não foi um acidente. Suportes estruturais chave haviam sido deliberadamente adulterados. Foi sabotagem, um ato malicioso projetado para sua empresa e destruir sua reputação. Os suspeitos imediatos eram óbvios. Concorrentes descontentes, ou talvez uma Victoria Sterling vingativa. Mas então, uma semana depois, o investigador principal entregou a reviravolta final e nauseante. O sabotador havia sido pego por uma câmera de segurança escondida aceitando uma maleta cheia de dinheiro. Era Robert Johnson. Ele havia sido pago por uma corporação rival para criar uma série de escândalos crescentes, culminando neste desastroso ato de sabotagem industrial. As histórias de tabloides, o assédio público, o acidente, tudo estava conectado. Tudo levava de volta ao pai dela. A culpa que atingiu Emily era sufocante. Seu pai, seu sangue. Ele havia tentado destruir o homem que ela amava. Ela se sentia contaminada, responsável. "Isso é minha culpa", ela sussurrou para Anthony naquela noite, sua voz oca. "Tudo isso é por minha causa." Anthony a puxou para seus braços, segurando-a firmemente, como se pudesse fisicamente absorver sua dor. "Não", ele disse ferozmente, sua voz um rosnado baixo e protetor contra o cabelo dela. "Não diga isso. Você não é responsável pelas escolhas dele. Você é responsável apenas pelas suas." Ele se afastou para olhar nos olhos dela, seu próprio olhar claro e certo. "E você escolheu ficar comigo.
Você escolheu entrar no fogo comigo. Ele deu a ela um pequeno e triste sorriso. Essa é a única coisa que importa. Robert foi preso. A história completa, com seus detalhes sórdidos de espionagem corporativa e traição familiar, veio à tona. A opinião pública, antes tão violentamente contra eles, virou dramaticamente a seu favor. Eles não eram mais um casal escandaloso. Eles eram vítimas simpáticas que haviam superado uma tempestade inimaginável. Mas Emily não sentiu nenhum senso de vitória. Ela se sentiu vazia. O último laço tóxico com seu pai, agora cortado para sempre, deixando para trás uma cicatriz que nunca desapareceria completamente. Vendo a dor persistente em seus olhos, Anthony tomou uma decisão. Ele entrou em seu escritório no dia seguinte e fez algo que não fazia há 8 anos. Ele limpou sua agenda. Ele chegou em casa naquela noite e a encontrou olhando para as luzes da cidade. Fuja comigo, ele disse suavemente. Ela se virou confusa. Apenas por um tempinho, ele elaborou pegando as mãos dela. Vamos para um lugar onde ninguém sabe nossos nomes. Em algum lugar onde possamos ser apenas nós, sem empresas, sem famílias, sem fantasmas. Seus olhos imploraram a ela. Preciso provar a você e a mim mesmo que sei como te escolher. Escolher você de verdade. Lágrimas brotaram nos olhos de Emily. Foi o maior gesto de todos, não porque envolvia dinheiro, mas porque envolvia a única coisa que ele nunca cedia, seu tempo. Sim, ela sussurrou. Mas ao concordar, ela sabia que havia uma última coisa que ela tinha que fazer antes que pudesse ser verdadeiramente livre. Um último fantasma para enfrentar em seus próprios termos. A sala de visitas na prisão do condado era um lugar frio e estéril que cheirava a antisséptico e arrependimento. Emily sentou-se em uma cadeira de plástico duro, as mãos apertadas no colo e esperou. Ela não queria vir. Uma parte dela queria embarcar em um avião com Anthony e nunca mais olhar para trás. Mas uma parte mais profunda e silenciosa sabia que a verdadeira liberdade não seria encontrada em uma vila toscana. Mas aqui, nesta sala sem alegria, ao fechar este capítulo final e doloroso ela mesma, quando Robert foi conduzido para o outro lado da espessa divisória de vidro, ele parecia menor, diminuído. O brilho calculista em seus olhos havia sumido, substituído pelo olhar opaco e derrotado de um homem que havia perdido tudo. Ele pegou o fone do telefone, suas mãos tremendo ligeiramente. Ele tentou se desculpar. As palavras eram desajeitadas, ocas e carregadas de autopiedade. Ele culpou suas dívidas. Ele culpou a empresa rival por se aproveitar de seu desespero. Ele culpou um mundo que havia sido injusto com ele. Ele nunca assumiu total responsabilidade. Emily ouviu em silêncio, sua expressão ilegível. Ela o deixou exaurir sua ladainha de desculpas. E quando ele finalmente se calou, ela não gritou, ela não chorou. Ela falou com uma calma e tranquila finalidade que era mais devastadora do que qualquer raiva poderia ter sido. Eu perdoo você, ela disse. Ele olhou para cima, um brilho de esperança surpresa em seus olhos. Não porque você mereça, ela esclareceu, sua voz firme e clara, mas porque eu mereço paz. Eu passei minha vida inteira assombrada pelo fantasma do pai que você poderia ter sido. Eu deixei sua ausência me definir e estou farta. Ela se inclinou ligeiramente. Você não terá mais esse poder sobre mim. Esta é a última vez que falaremos. Ela se levantou para sair. Emily, espere, ele chamou, sua voz falhando. Você realmente o ama. Ela parou na porta e olhou para o homem que era seu pai. Apenas em biologia. Um pequeno sorriso genuíno tocou seus lábios pela primeira vez. Mais do que você poderia entender, ela disse suavemente. E então ela saiu. Deixando o fantasma de seu passado para trás para sempre. Ela sentiu um peso que nem sequer havia percebido que carregava levantar de seus ombros.
Ao sair da instalação, seu telefone zumbiu com uma mensagem de um número desconhecido. É Victoria. Eu sei que sou a última pessoa de quem você quer ouvir, mas poderíamos conversar por apenas 5 minutos? Contra seu melhor julgamento, Emily concordou em encontrá-la em uma cafeteria próxima. Victoria parecia diferente sem seus ternos poderosos e armadura corporativa. Ela parecia cansada. Não espero que você me perdoe. Victoria começou, mexendo seu café com energia nervosa. O que eu fiz foi imperdoável. Eu estava apaixonada por ele por anos, ou pelo menos pensei que estava. Eu estava apaixonada pela ideia de ser parceira dele nos negócios e na vida. Ela finalmente olhou para cima, seus olhos cheios de uma sinceridade surpreendente. Mas eu observei vocês dois. Eu vi o jeito que ele olhou para você naquela noite na galeria. O jeito que ele olha para você agora. Ela balançou a cabeça, um sorriso triste e autoconsciente em seu rosto. Ele nunca me olhou assim. O que vocês dois têm é a coisa real. Eu só queria dizer, espero que você seja feliz. Emily ficou sem palavras. Não era um pedido de desculpas, não realmente, mas era uma admissão. Era uma rendição. Era um encerramento que ela nem sabia que precisava. Ela encontrou Anthony esperando por ela de volta na cobertura, suas malas prontas perto da porta. Ela contou a ele sobre as duas conversas, sobre a leveza que sentiu depois de perdoar seu pai, sobre a inesperada concessão de Victoria. Ele ouviu com um olhar de imenso orgulho em seu rosto. Ele estava maravilhado com a mulher forte e compassiva que ela havia se tornado. No dia seguinte, eles estavam no aeródromo particular, esperando para embarcar no jato que os levaria para longe de seu mundo caótico. O avião estava pronto. O sol da Toscana estava esperando. Mas Anthony estava estranhamente nervoso, mexendo no relógio, seu joelho batendo. Você está bem? Emily perguntou, pegando a mão dele. Você parece ansioso. Ele olhou para ela, seus olhos verdes arregalados com uma emoção que ela não conseguia identificar. Ele deu a ela um sorriso trêmulo. Perfeito. Ele disse, sua voz não totalmente convincente. Tudo está perfeito. Mas ao olhar para o avião, depois de volta para ela soube que aquela viagem era mais do que apenas umas férias. Era o começo de seu para sempre, e o pensamento era tão aterrorizante e maravilhoso para ele quanto para ela. A Toscana era um sonho pintado em ouro e verde. O ar cheirava a ciprestes e terra assada pelo sol. Por 2 semanas, eles não eram Anthony Sinclair, o bilionário CEO, e Emily Johnson, a professora que havia sobrevivido a um escândalo público. Eles eram apenas Anthony e Emily. Eles exploraram antigas vilas ensolaradas onde ninguém sabia seus nomes, se perderam em estradas rurais sinuosas e beberam vinho barato e delicioso com fazendeiros locais. Ele via o mundo através dos olhos dela, maravilhando-se com a maneira como ela encontrava beleza nos menores detalhes. O intrincado padrão de um portão de ferro forjado, a cor vibrante de uma flor silvestre crescendo em uma fenda na pedra. Ela viu um lado dele que ninguém mais via. O homem relaxado e brincalhão que ria livremente, que não carregava o peso de um império em seus ombros. Aqui, no coração da Itália, eles se apaixonaram novamente. Um amor mais quieto e profundo construído não no caos e na sobrevivência, mas na alegria compartilhada e na intimidade pacífica. Na última noite deles, Anthony a levou a uma pequena tratoria familiar empoleirada em uma colina com vista para um vale de girassóis. Eles sentaram-se em uma mesa isolada no terraço, o pôr do sol lançando um brilho dourado quente sobre tudo. Eu poderia viver assim para sempre. Emily suspirou, sua cabeça repousando contente em seu ombro, enquanto compartilhavam uma garrafa de Chianti. Então vamos fazer isso. Anthony respondeu, sua voz suave, mas com uma corrente subterrânea de seriedade que a fez levantar a cabeça e olhar para ele. Depois do jantar, ele a levou pela mão a um mirante panorâmico na beira da vila. A paisagem toscana se estendia diante deles como uma obra-prima. Eu escrevi um discurso.
Ele começou, sua voz trêmula. Uma energia nervosa irradiando dele que era ao mesmo tempo cativante e completamente fora de seu caráter. Ele riu, um som curto e autodepreciativo. Eu pratiquei no espelho, mas agora que você está aqui, tudo o que consigo pensar é que minha vida era preto e branco antes de eu te conhecer, Emily. Ele se virou para ela, pegando as duas mãos dela nas suas. Você entrou na minha vida e trouxe cor. Você trouxe poesia e food trucks bagunçados e um propósito além de salas de reuniões e balanços. Você me mostrou como é um lar. Você me amou pelo homem que eu era, não pelo nome que eu carregava. Com uma respiração profunda que pouco o ajudou a se estabilizar, ele lentamente se ajoelhou. A mão de Emily voou para a boca, um suave suspiro escapando de seus lábios, enquanto as lágrimas instantaneamente inundavam seus olhos. Eu sei que foi rápido, ele disse, sua voz embargada pela emoção enquanto ele olhava para ela, seu coração em seus olhos. Eu sei que nosso caminho até aqui foi caótico e pavimentado com mais drama do que uma peça shakespeariana. Mas eu também sei com uma certeza que preenche cada parte do meu ser que eu quero passar cada dia do resto da minha vida tentando ser o homem que você merece. Ele abriu uma pequena caixa de veludo. Dentro, aninhado contra o tecido escuro, estava um anel. Era um design deslumbrante inspirado em vintage com uma banda delicada e intrincada. Um eco perfeito de um design que ela havia esboçado uma vez nas margens de um caderno. Ele se lembrava. Emily Johnson, ele disse, sua voz falhando. Você me faz querer ser um homem melhor. Você me faz acreditar na felicidade. Você quer casar comigo? Ela estava chorando demais para falar, então ela apenas assentiu freneticamente, seu corpo inteiro tremendo de alegria. Sim, ela finalmente conseguiu sussurrar, a palavra um soluço de pura e não adulterada felicidade. Sim, 1000 vezes. Sim. Ele deslizou o anel em seu dedo. Era um ajuste perfeito. Ao se levantar e puxá-la para seus braços, o beijo deles foi recebido com uma salva de aplausos de alguns moradores locais que estavam observando a bela cena universal se desenrolar. 6 meses depois, o casamento não foi o grande evento social que todos esperavam. Foi um evento íntimo realizado no jardim ensolarado de uma propriedade histórica, com a presença apenas de seus amigos e familiares mais próximos. A mãe de Emily estava lá, seu rosto radiante com uma felicidade que sua filha nunca tinha visto. E do outro lado do corredor, em um gesto surpreendente de reconciliação, sentava-se a mãe de Anthony, Elela Nena, seus olhos cheios de um orgulho silencioso e lacrimoso, enquanto observava seu filho finalmente encontrar sua paz. Mais tarde, na recepção, enquanto o sol se punha e as luzes de fada começavam a piscar nas árvores, Emily parou por um momento, apenas absorvendo tudo. O riso, a música, o amor que preenchia o ar. Ela se lembrou daquela noite no Elise. A humilhação esmagadora, a sensação de que seu mundo estava terminando. Um par de braços fortes a envolveu pela cintura por trás. No que você está pensando, senhora Sinclair? Anthony murmurou em seu cabelo. Ela havia mantido seu próprio nome para sua escrita, mas ela secretamente amava o som do nome dele. Ela riu e se virou em seus braços para encará-lo. Seu coração tão cheio que ela pensou que poderia explodir. Eu estava apenas pensando, ela disse, seus olhos brilhando, que o melhor momento da minha vida começou na noite em que eu pensei que tudo estava acabado. Ela estendeu a mão e acariciou o rosto dele, seu amor por ele brilhando em seus olhos. Eu estava pensando que às vezes você tem que ser deixada para que você possa finalmente ser encontrada. Ele sorriu, um sorriso lento e bonito, cheio de todas as promessas de seu futuro, e a beijou. Eles dançaram sob as estrelas, duas almas que haviam se encontrado nos escombros. E pela primeira vez em suas vidas tumultuadas, tanto Anthony quanto Emily estavam completamente, perfeitamente